Salve, salve galerinha! Aqui quem fala é o Jonah e vou trazer para vocês hoje um assunto bem interessante, pessoal, que é sobre os futuros, né, o rumo aí que a Microsoft está tomando aí na sua área de games aí com o Xbox, né, e todos os serviços que a Microsoft possui nessa parte de games, tá bom, pessoal? Vai ser uma resenha, né, aqui uma análise bem interessante dadas as últimas notícias que temos, vou fazer uma linha do tempo com as notícias que a gente tem até agora. E eu vou tentar entender qual vai ser mais ou menos o caminhar, né, que a Microsoft, a Xbox Games vai tomar. Então eu vou pedir para você, se você ficou com curiosidade ou quer saber se compartilhamos da mesma opinião, deixa o seu likezinho aí no vídeo, se inscreve no canal para não perder nada, ativa o sininho. Eu vou rolar a vinheta e a gente vai conversar sobre isso. Bem, pessoal, é o seguinte, vamos começar aí com o que foi praticamente o estopim para, né, essa mudança gigantesca que a Microsoft tomou e vai tomar daqui para frente, que vai mudar, na minha opinião, aí como a gente conhece sobre games, concorrência de games, consoles, serviços, tudo. A princípio a Microsoft está dando um passo bem interessante, talvez arriscado, mas ao mesmo tempo lucrativo. Então eu vou começar com onde foi o início, que chocou, né? Foi uma surpresa para todos. Eu vou ler, pessoal, as notícias que eu mesmo postei no meu canal do WhatsApp, notícias que tem fontes, sai as fontes, eu vou lá e faço um resumo do que eu entendo e posto. Até se você quiser ficar por dentro de tudo que rola nos games, no mundo dos games, novidades, informações, se gosta de ver memes também, eu vou deixar no link do canal do meu, no meu canal do WhatsApp aqui na descrição, embaixo. Clica nesse link, acessa o canal, segue, ativa o sininho que vai rolar em tempo real todas as novidades e informações do mundo gamer. Já confere lá, então acesse e siga o canal para não ficar por fora de nada, beleza? Então vamos lá, pessoal. O começo, como que foi o começo? Vamos lá. Então eu estou aqui, pessoal, né? Eu vou lendo aqui para vocês. Como eu falei, eu fiz essa análise, eu faço as notícias e posto, então eu vou ler e vou explicar para vocês. Aqui foi o começo de tudo que está acontecendo com a Xbox nesse momento. Foi o que se confirmou. O que eu vou falar já tinha rumores, mas vou falar da data do anúncio, beleza? Vamos lá. Eu coloquei assim: notícia urgente. Forza Horizon 5 é anunciado para PlayStation 5. Foi realmente o anúncio ali do Forza, né, para o PlayStation 5. Já tinha vários rumores, mas nada confirmado. De repente apareceu o Forza na PS Store e a Microsoft anunciou. Então eu coloquei assim: Forza Horizon 5 chegará para PlayStation 5 ainda em 2025, caso esse ano. O game de corrida era exclusivo da Xbox e PC. E está previsto para ser lançado na plataforma da Sony no segundo trimestre deste ano. O anúncio foi feito de surpresa pela desenvolvedora Playground Games, que se mostrou animada. Estamos empolgados em ver a comunidade, aspas, né, que a Playground Games falou, aspas, estamos empolgados em ver a comunidade de Forza Horizon 5 crescer com novos jogadores. E mal podemos esperar para ver a criatividade e habilidades desses novos criadores, construtores e pilotos irão trazer. Beleza, pessoal, o que significa? Então, um dos grandes jogos da Microsoft, eu digo para vocês, é um dos grandes jogos da Microsoft no Xbox, né, e da Microsoft no PC, o Forza. Forza acredito que seja o mais conhecido, que não tem uma boa concorrência em outras plataformas. A concorrência direta seria o Gran Turismo, porém o Gran Turismo tá bem abaixo ainda, não chega ali ao patamar do Forza. Pode ser um bom jogo de corrida, mas não chega. Forza a gente tem que admitir que é um jogaço. Então é um dos grandes jogos da Microsoft, do Xbox, que vai para o PS5. É uma surpresa, né? Vai para o PS5 dos grandes jogos do Xbox. Então aqui começou. O que a gente entende sobre isso? A Microsoft começou a abrir, né, expandir o limite dos seus jogos. Então, o que era só no Xbox e PC começa a ir para outra plataforma que não envolve nada do Xbox, nem Xbox Game Pass, nada. Simplesmente uma outra plataforma onde jogadores que só possuem essa plataforma e nunca jogaram o jogo, só viram, assistiram e vão ter a chance de jogar.
Aí a gente pensa, por que a Xbox fez isso? Primeiro, para vender o jogo, com certeza, tem uma parte dos lucros com a venda em outros consoles, sabendo que bilhões e milhões de jogadores estão no PlayStation, né? Então a venda do jogo vai ter uma rentabilidade. Talvez, eu acho que não é muito provável. Eu vou chegar nesse assunto que eu vou falar agora, no, talvez lá na frente, mas vou dar aqui no que a gente pensou no dia da notícia. Talvez pegar jogadores que gostaram do jogo no PlayStation, vim para Xbox. Ah, gostei do Forza, será que a plataforma tem mais jogos desse estilo? Então eu vou adquirir um Xbox para mim testar, né? Então pode ser, eu acho que não era bem esse pensamento, mas pode ser, vamos trazer jogadores do PlayStation para Xbox. Só que a gente vai chegar nesse ponto lá na frente. Então talvez, né? Ou simplesmente, né? Tentar fazer uma amizade com a concorrência. Por exemplo, vamos jogar um jogo ali na PlayStation, vai que ele joga aqui pra gente um Days Gone ou um Horizon, né? Que são um pouco menor dos grandes exclusivos. Até o Homem-Aranha, cara, o Homem-Aranha vende, gente. O Homem-Aranha vende. Tanto que os Homem-Aranhas que foram pro Xbox venderam muito, né? Quando a Sony comprou os direitos, né? Com a Insomniac, que é exclusivo, que não a Xbox perdeu uma grande receita com o Homem-Aranha. Então tentar fazer flertar a palavra certa com a PlayStation, para eles mandarem um joguinho pra gente também, né? Para agradar a nossa comunidade que tem vontade de ir pro PlayStation ou que tá prestes a abandonar o Xbox para ir pro PlayStation, principalmente por causa desses jogos exclusivos. Então essas foram as especulações. Então foi uma grande surpresa e essas foram as especulações quando saiu essa notícia. Beleza. Aí, pessoal, eu postei também no meu canal do WhatsApp, que tá aí o link para vocês acessarem, que além de ter as notícias, tem algumas opiniões que eu dou sobre esses acontecimentos, esses fatos. Eu postei um resumo meu, que eu mesmo escrevi e eu mesmo dei a entender. Quando passou alguns dias, eu comecei a observar como é que estava andando o rumo, né, dessa grande notícia do Forza no PlayStation 5. Então eu postei o seguinte, vou ler para vocês. Foi Futuro do Xbox, foi o nome da matéria. E eu coloquei assim, ó, com Forza agora no PlayStation, Xbox acelera em direção a um futuro sem jogos exclusivos. Que deu a entender que a Xbox, porque daí ser outros rumores não confirmados, que Gears of War, a trilogia, estava ganhando um remaster, a primeira trilogia, e estava indo, além do Day One no Game Pass, para Xbox, ia também para o PlayStation 5 essa trilogia. Então teve esse rumor do Gears of War, que foi um rumor forte, e um rumor pequeno ali sobre o Halo. Mas esse eu nem citei porque foi só, sabe, jogadinha no ar, mas o Gears na verdade foi um pouquinho maior. Insiders grandes aí que jogaram. Então eu coloquei que talvez a Xbox estava correndo, né? Tava direção ao futuro sem ter jogos exclusivos. O jogo que ia lançar, vai lançar nas outras plataformas. Então, e eu postei assim. Não há dúvidas de que a Microsoft está tomando iniciativas ousadas no mercado atual de games. E segundo o CEO da empresa, Satya Nadella, essa nova estratégia está em andamento e a marca está sendo levada para outra direção. O novo foco da plataforma é estar disponível em vários dispositivos onde o jogador estiver, mesmo se ele não tem um console Xbox em casa. Então, o que ele quer pensar? Ele quis dizer que ele quer que os players joguem os jogos que são da empresa, né? Sem precisar ter um Xbox. Porque o logo da Xbox está assim, ó. Tudo é um Xbox. Você pode jogar no teu celular, na tua televisão, no teu notebook, no teu Xbox. Porém, você não pode jogar no teu PlayStation. Então, os jogos não rodam no PlayStation. Mas agora com esse passo, os jogos vão ser. Você vai poder jogar no PlayStation. Então você está jogando de certa forma Xbox, porque os jogos foram criados para Xbox no PlayStation. Então essa foi mais ou menos a ideia dele. Aí eu escrevi, mesmo que a empresa já tenha dito que não abandonará o lançamento de consoles no futuro, ou seja, a Xbox vai só mandar jogos, foi o que eles disseram, e vai continuar com os consoles da empresa. Já está sendo tratado o lançamento de jogos multiplataforma, com a expansão via nuvem e o aprimoramento do serviço por assinatura Game Pass. Será que teremos em breve uma verdadeira Netflix dos games encabeçada pela Microsoft? Eu fiz essa pergunta, certo? Então, por que eu fiz essa pergunta? Porque a Xbox está pensando em levar também os seus jogos via nuvem. Talvez a ideia da empresa seja realmente fazer uma Netflix dos games. O que seria uma Netflix dos games? Por exemplo, eu tenho uma televisão. A televisão hoje, vocês sabem que está bem avançada. E eu quero jogar um lançamento, porém eu não
tenho o console, ou eu não quero adquirir um console, mas eu quero jogar esse jogo. Então eu vou assinar esse serviço, vamos pegar que seja o Game Pass. Eu vou assinar esse serviço, vai ter um catálogo cheio de jogos, vou assinar mensal. Eu assino todo mês, eu vou assinar um mês. Tipo a Netflix, pensa na Netflix, mas em vez de você abrir e ter filmes e séries, vai ter jogos, vai ter games. E eu quero jogar ali. Eu quero jogar um jogo antigo que a Microsoft colocou. Sei lá, colocou um Halo ali. Né? Ou outros jogos ali. Eu quero jogar ali um pouquinho e tal. Vou jogar aquele mês, daí zero o jogo, vou pra outro tal. Acabou meu mês, eu não quero assinar mais. Ou eu quero continuar assinando para ir jogando. Né? Como se fosse a Netflix. Em vez de você assistir um filme, você chega e joga. Então talvez seja isso. Porque você vai ter na tua televisão, né? Você vai ter do teu celular. Se você tiver um celular muito bom, que com certeza vai ter celulares muito bons que possam chegar, até chegam, alguns celulares chegam a níveis de console, mas posso chegar mais ainda. Você vai poder jogar no teu celular, assinando, como se fosse a Netflix no celular. Você vai poder jogar no teu notebook e também no PlayStation, outras plataformas, Nintendo, o que for. Porque você vai assinar esse serviço lá, vai ter o serviço no PlayStation que você vai jogar algum jogo que esteja no catálogo, né, que você não jogaria se tivesse no, né, sem precisar ter mídia física. Você não vai precisar comprar mídia física do Forza, ele vai via nuvem. Então, assim, então pode ser que a Xbox esteja pensando em fazer a Netflix dos games, que, por sinal, é interessantíssimo. Vamos falar, né? Eu não quero comprar os jogos, mas tem vários jogos interessantes ali. É igual filmes. Eu não quero comprar, gastar ali X valor num filme. Eu vou assinar a Netflix, vou assistir esse filme e vou assistir outros filmes que eu não preciso comprar até quando eu não querer pagar mais. Então, o serviço seria interessante. Será que é isso? Será que a Netflix Games é a Microsoft? É uma ideia. Ainda não falaram nada, mas é uma especulação. Aí eu coloquei, devemos aguardar qual será o próximo passo da empresa, talvez sendo mesmo o futuro dos games da próxima geração. Com certeza vai ser o futuro. Se tiver um passo tão importante desse da Microsoft, que ela está fazendo alguns testes, fez ali com o xCloud, pode ser que seja gigantesco, seja o futuro dos jogos mesmo. Os jogos não precisar de um console, né? Ou você não precisar de um console da marca. Você tem qualquer console que você consegue agregar esse serviço, como é uma Netflix da vida. Vamos lá, pessoal. Então aí a gente pegou essa parte do que a Microsoft pode estar pensando. Aí o Phil Spencer, pessoal, deu uma próxima notícia que eu postei no meu canal do WhatsApp, lá vou deixar o link embaixo para vocês acessarem. Deu uma entrevista no podcast Xbox Era. Aí nessa entrevista foi revelado coisas fortes. Foi, né, teve talvez a ideia do que eles estão querendo realmente com isso. Vários pontos interessantes aí que o Phil Spencer disse, mas eu vou colocar o mais importante na minha opinião. Né? Vamos lá, eu coloquei assim, mais focos nos jogos, foi a ideia dele. Phil Spencer diz que a Xbox não quer tirar jogadores de outras plataformas, ou seja, aquilo que eu falei lá no começo, que talvez poderia ser a ideia, vamos ver se eles gostam do Forza para vir pro Xbox, vamos ver se eles gostam da, sei lá, que for o Gears of War para vir, né? Por exemplo, lança lá alguns Halos, o pessoal gosta, daí vai lançar um Halo novo que vai ser exclusivo inicialmente, daí o pessoal vai comprar o Xbox para jogar esse jogo. Não é isso que ele quis dizer. Eu vou falar o que ele disse aqui. Vou ler a notícia que eu escrevi lá no meu canal do WhatsApp. Detalhe, pessoal, não só no canal do WhatsApp. O canal do WhatsApp ele é exclusivo, né? Eu jogo exclusivo, mas eu também posto lá no Instagram, Jonah Games _FC, no Facebook. Aqui no YouTube é um pouco mais atrasado, mas eu jogo nas postagens. Mas o WhatsApp vai ser em tempo real mesmo. Pô, saiu, já coloco lá. Então, se você quiser acompanhar lá, você vai ficar por dentro de tudo. Então, eu coloquei assim, ó, em entrevista ao podcast Xbox Era, Phil Spencer falou que agora o foco do Xbox é nos seus jogos. Ou seja, parece que ele quis dizer que vai deixar o console, o foco de vender console, precisamos vender o console para daí jogar meio de segundo plano para vender os jogos para talvez vender o console. Fazendo eles chegarem a mais pessoas, ou seja, quem joga PlayStation, Nintendo e assim por diante. A partir de agora, daí, né, continuando a matéria. A partir de agora, com os lançamentos de seus jogos para outras plataformas, a princípio eles vão lançar realmente todos os jogos para outras plataformas. O posicionamento da Microsoft não é mais bater de frente com a PlayStation e Nintendo. Aqui a gente pode entender, né? Muitos fanáticos vão dizer que o Phil, aí, o pessoal da Xbox, jogou a toalha. Jogou a toalha, não adianta mais concorrer com os caras, é difícil, não dá, vamos tipo aquele velho ditado, você não pode com seu inimigo, se junte a ele.
Pode ser que o Phil esteja meio que abandonando ali e finalizando a guerra de console. Muitos falam que não existe mais guerra de console, mas existe ainda. O pessoal ainda é muito dividido. Tipo, abandonando mesmo e ó, pessoal, não tem mais como fazer. Então dá a entender que seja isso aí também, né? Mas vamos ver. Ou não, ou eles estão planejando algo muito grande, né? Como falei, o serviço de streaming seria algo muito grande para vir mesmo e surpreender. Então não vai bater de frente com o Microsoft sem ser. Daí eu coloquei, confira as palavras do chefão da Xbox Games. Aí agora as palavras dele. Aspas. Obviamente, ganhamos mais na nossa própria plataforma. Essa é uma das razões pelas quais investir na nossa plataforma é importante. Mas há pessoas que preferem, ou seja, ele quis dizer que é importante a gente investir na plataforma e nos jogadores que estão nela. Mas há pessoas que preferem jogar outras plataformas. É... Seja porque tem suas bibliotecas no PlayStation ou Nintendo. Porque gosto mais do controle ou simplesmente dos jogos que estão lá. E eu não quero olhar para isso e dizer que não deveríamos construir um negócio nesses lugares. É encontrar fãs das nossas franquias ali. Não estou mais tentando trazer todo mundo para a Xbox. As pessoas já estão muito investidas nas plataformas onde jogam. Vou parar aqui por enquanto para ter um adendo aí. Então, o que ele quis dizer, pessoal? Ele quis dizer assim, que claro, a gente deve investir, né, na nossa plataforma, na nossa comunidade, mas não vai agradar todo mundo. Tem gente que vai preferir o PlayStation. Por quê? Por causa do controle. O controle é esse negócio. Fala muito, é controle do Xbox, né, pilha, ou né, o controle do PlayStation, né, mais prático ali. Então, realmente eu posso gostar mais do PlayStation pelo controle. Ou dos jogos da biblioteca. Ou seja, ele pegou dois pontos fortes aí que né, chama muita atenção do PlayStation e a galera faz um pouco de piada com a Xbox, controle com pilha, ou até a biblioteca, né? O Xbox não tem tantos exclusivos como a Sony tem, então ele quis dizer, a Sony tem exclusivos, tem God of War, tem The Last of Us, tem Warzone, tem o Days Gone e assim por diante, vários exclusivos, tem tá com o Spider-Man, que realmente chama atenção, cara. Vou dizer pra vocês. Eu vou ser bem sério, eu uso o PlayStation. Eu gosto muito dos exclusivos, mas eu queria ter um Xbox. Queria, porque eu queria jogar os jogos exclusivos da Xbox. Então, mas eu não tenho condição de ter um Xbox. Então, por isso eu tô no PC. Mas se eu tivesse condição, eu ia comprar um Xbox e um PlayStation. Eu queria jogar o Xbox e eu queria jogar o PlayStation. Eu queria jogar videogame. Não quero saber se, eu não jogo lá Xbox porque eu sou sonista. Eu não jogo PlayStation porque eu sou caixa. Não. Mas ele pegou dois pontos importantes, que é o controle não tanto, mas os jogos, com certeza, na minha opinião, os jogos é o que faz alguém escolher entre Xbox e PlayStation os jogos exclusivos. Na minha opinião, é isso, né? Ele quis dizer isso aí. Vamos lá. Daí um outro ponto que eu queria também enfatizar nessas palavras é que ele disse assim: eu não quero olhar para isso e dizer que não deveríamos construir um negócio nesse lugar. Então ele quis dizer assim: se lá tem muita gente que tem muito player, eu posso fazer um negócio lá, eu posso ganhar dinheiro lá, por que não? É concorrente, mas se eu puder ganhar dinheiro deles é melhor. Então eu vou jogar meus jogos lá, que o pessoal provavelmente curta, vai gostar, e a gente vai ganhar dinheiro, você vai trazer rentável. Isso ele tá certo na minha opinião, porque se ele vai fazer um negócio, vai ficar aquele negócio de jogou a toalha, mas vai trazer dinheiro, é melhor, pessoal. Caixa, dinheiro. Então se ele tá vendo uma oportunidade de negócio que vai trazer uma rentabilidade de dinheiro, é uma jogada interessantíssima, porque ele vai achar alguma forma de tirar proveito disso aí, na forma de dinheiro. Beleza, então, pessoal. Ele quis dizer que as pessoas já estão investidas, ou seja, quem é PlayStation é PlayStation, quem é Xbox é Xbox, não muda. Já é isso aí. Se eu gosto só do PlayStation, vai ser muito raro eu mudar para Xbox. Se eu gosto só do Xbox, vai ser muito raro eu mudar pro PlayStation. Na Nintendo, eu gosto de Nintendo. Tem gente que é nintendista, tipo assim, Nintendo. É Nintendo. Não vai mudar. Então ele quis dizer que já tá, não tem o que fazer mais. Já tá dividida, tem o bolo, já tá cortado as fatias e é difícil alguém pegar uma fatia nova e é difícil alguém pegar um pouco da fatia do outro. Né? Ele quis dizer isso aí. Né? Aí ele disse que assim, vamos apenas permitir que mais pessoas joguem, e sim os 70% que ganhamos com os jogos em outras plataformas nos ajudam a construir grandes portfólios. Isso é interessante, ele falou do valor. Então ele quis dizer assim, que além das pessoas de outras plataformas poderem jogar os jogos da Xbox, né? Eles ganham 70% do que for vendido. Ou seja, ele vai publicar lá na PS Store, na Steam ou na loja da Nintendo.
E ele vai ganhar 70% e as outras vão ganhar 30%. Então, assim, se o jogo ali é R$ 100, eles vão ganhar 70. É excelente, é dinheiro que vai entrar, porque com certeza quem tem um PlayStation e vê um Forza vai querer experimentar. Vê um Gears of War vai querer experimentar. Vê um Halo vai querer experimentar. Vê um Starfield vai querer. Por quê? É curiosidade de ver como é que é o jogo do outro lado. Então, isso é interessante. Pode ser rentável, gente. É muito top. Provavelmente vai ganhar muito dinheiro, com certeza. Que ganha as outras plataformas e construir grandes plataformas. Quer dizer que vai pegar o dinheiro e vai poder fazer mais coisas para Xbox. Beleza, ele disse como mostramos no Dev Direct e espero que isso continue ao longo do ano. Fecha aspas. Então essas foram as falas dele, né? Eu resumi um pouco aí para vocês entenderem. Disse o executivo resumindo. Resumindo, pessoal, vou ler a matéria aqui que eu disse, eu comento um pouquinho e vamos finalizar. Resumindo, agora o posicionamento é focar em facilitar o acesso a todos os jogos, o que obviamente é uma posição que pode beneficiar a Microsoft. Segundo o próprio Phil Spencer, tem mais uma fala dele. Aspas de novo, Phil Spencer diz. Sei que não é o que todo mundo está fazendo, ou seja, só a Microsoft mesmo. A Sony manda os joguinhos no PC ali, mas nunca nem cogitou mandar alguma coisa para a Microsoft, para Xbox. Muito menos a Nintendo. Mas acredito que os jogos devem estar em primeiro lugar. Talvez isso venha da minha trajetória na indústria. Eu comecei desenvolvendo jogos, mas vejo que os jogos estão se fortalecendo porque mais pessoas podem jogá-los. Então, sim, só estou tentando ser aberto e transparente com as pessoas. Ele quis dizer que ele quer ver as pessoas jogando jogos independente de qual plataforma e qual lugar esse jogador está. Completou. Daí eu coloquei, né, o que acha da posição da Microsoft. Mais um detalhe. Foi perguntado para ele também ali se nos eventos de lançamento do jogo, vai ser lançamento do jogo X, vamos pegar, vai ser lançado só o tal jogo da Xbox. Porém, esse jogo eles vão colocar no PlayStation e na Nintendo. Eles vão colocar nos eventos a logo das marcas é, que vai ser né, lançado esses jogos. Eles podem que sim, se o jogo for lançado no PlayStation e Nintendo, ele vai colocar lá que vai ser disponível para PlayStation e Nintendo e até a logo das empresas concorrentes ele vai colocar nos eventos. Por quê? Porque ele disse, né, as palavras ele quer mostrar aonde o jogador pode jogar. Você vai jogar na Steam, você vai jogar no Xbox, você vai jogar no PlayStation, você vai jogar na Nintendo, ele quer que o pessoal saiba nos eventos que esse jogo vai estar lá naquela plataforma. Né? Ou seja, ele quer vender o jogo, né, pessoal? Então, pessoal, finalizando essas notícias, lembrando, siga o canal do WhatsApp aí que está embaixo no link da descrição. Vamos finalizar aqui. O que eu entendo disso? Primeiro, a posição arriscada, porque, como eu falei, tem a parte comunidade. A comunidade não vai gostar muito, né? Porque, pô, nossos jogos estão indo pros caras lá. Estou pegando a comunidade. Então a comunidade vai ficar irritada, chateada. Vai ter os esquentadinhos, os radicais, que, nossa, vou quebrar o Xbox. Então vai afetar um pouco a sua própria comunidade, porque a comunidade vai ficar chateada. E, né, pode ser que você perca um pouco ali da credibilidade com a sua comunidade. Então esse é um ponto ruim. O ponto bom, pontos bons. Na verdade eu acho que tem mais pontos bons do que ponto ruim. Primeiro, renda. Pô, vai ganhar muito dinheiro. O que vender, quantas mil cópias vender, vai ser 70% para a empresa e vai vender, pessoal. Vai vender. Eu tenho certeza que vai vender. Então é dinheiro que vai entrar para melhorar, né, para ter lucratividade na empresa. Pontos fortes, pessoal. Um dos pontos fortes, na minha opinião, também é a questão de que se a Microsoft estiver pensando mesmo em fazer essa nova é, revolução dos jogos, como se vamos dizer que faça realmente um streaming de games, a Netflix dos games. Isso é excelente, porque você vai atingir aquela pessoa, por exemplo, a pessoa que pode ter um console ou não pode ter uma máquina forte, mas ele consegue jogar alguns jogos na sua televisão. Seja jogos que são né, antigos, jogos mais fracos, essa pessoa vai poder se divertir com o seu filho, né, vai poder jogar. Não vai precisar gastar um valor absurdo no jogo, porque vai entrar no serviço e vai simplesmente jogar, se divertir e vai passar para outro jogo e vai passar para outro jogo e assim vai indo. Então isso é um ponto positivo se a Microsoft estiver mirando nisso aí. Porém, tem que tomar um pouco cuidado com a concorrência, pessoal. Porque se a Microsoft abandona os consoles, abandonar o console, vamos dizer que a lucratividade de jogo está muito grande. Está sendo maior do que você focar em vender o Xbox. Que foi o que a SEGA fez. A SEGA abandonou o console dela e começou só a distribuir jogo. Porque foi muito mais rentável. Então a gente perdeu alguém, um concorrente forte. Então o monopólio é o seguinte: se eu tenho uma empresa e eu tenho X empresas que fazem o mesmo papel e fazem bem, eu vou ter que melhorar
o meu trabalho, eu vou ter que fazer um preço justo, porque eu preciso brigar com as outras concorrências. Quando cai uma concorrência dessa, competitividade cai, eu relaxo um pouco na qualidade e daí o preço vou subir, porque eu vou ganhar dinheiro. Então se a Xbox pensar em abandonar, porque a Xbox é a única que tem capacidade de bater com a PlayStation. A Nintendo ainda não tem. Não sei se vai ter. Mas a Xbox é a única que pressiona a PlayStation a fazer coisas melhores e, né, fazer com mais qualidade, apesar que não tá tendo muito, mas é o que pressiona. Se a Xbox vê que é muito lucrativo a questão dos jogos, né, de distribuição dos jogos, e relaxar na questão de Xbox, de fazer o pessoal meio que, né, já que tá tudo no PlayStation lá e a Xbox aqui não tá dando muito suporte para nós, que eu acho que vai ser difícil, mas vamos dizer que acontecesse. Não tá dando muito suporte para nós aqui no Xbox, não é pro PlayStation crescer tanto que a PlayStation vê que não tem mais competitividade. Muita gente vai falar, mas já não tem competitividade. Não, tem competitividade. É muito dividido. Ainda tem, ainda é pressionado pela Xbox. Digo para vocês. Vamos fazer que a PlayStation pensa, acabou, não temos mais concorrência, vencemos, agora vamos fazer o nosso preço, vamos fazer os nossos jogos, o que a gente quiser. Isso é ruim para os games. Então é isso, pessoal. Essa é os meus pontos fortes, meus pontos negativos. A gente não sabe ainda como vai ser realmente a tomada de decisões da Microsoft. A gente tem essas especulações e o que o Phil disse. Ao mesmo tempo que parece muito interessante, preocupa de não ter mais competitividade dos jogos, que é ruim, tem que ter concorrência para ter qualidade. Então eu quero que vocês deixem nos comentários qual a opinião de vocês, o que vocês acham que a Microsoft está tomando nesse momento, se os rumos são certos que ela está tomando, se é isso mesmo que eu comentei, streaming, focar mais nos jogos. Se vocês concordam com a minha opinião, se vocês discordam, comentem aí o que vocês acham pra gente ter esse debate bem legal, né? E peço desculpas, pessoal, não tenho cenário ainda aqui, né? Você pode ver, é só, mas espero quando eu puder ter um cenário para vocês, fazer mais vídeos aí de análise para vocês. E quero agradecer quem chegou até o fim desse vídeo, né? Como eu falei, não esquece de deixar o likezinho, se inscreve no canal se você chegou agora, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Aqui a gente faz séries, faz lives, faz memes, faz postagens, faz tudo. Então o apoio de vocês aí é muito grande. E agradeço mesmo aí por vocês terem assistido até o fim. E até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado aí pela atenção de vocês. Um abraço do Jonah.